profetas. Eu estudava ainda no seminário quando um doutor em teologia estava dando um curso sobre profetismo. Eu não pude fazê-lo e até hoje eu sinto de não fazê-lo porque eu fiquei pensando quanto eu perdi. Eu vou dizer para você, eu gostaria de convidá-lo a mergulhar no mundo profético, no mundo bíblico. Eu soube de um teólogo que tem estudado só Isaías a vida toda. E é possível que há outros que estudaram só Jeremias. Você consegue imaginar a riqueza que temos aqui nos grandes profetas, nos profetas chamados profetas maiores? Você já imaginou a gente entrando nesse território de um profetismo dos grandes profetas da Bíblia? Quando você chega em Isaías, ele começa dizendo, até o boi conhece o seu possuidor, mas o meu povo não entende. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, uma vez Jesus disse. E a palavra do profeta é esta, ouvi a palavra do Senhor. E logo no primeiro capítulo você tem o convite da graça. Deus é um Deus que chama por graça. E ele começa a falar de julgamento, mas de redenção. Esse é o grande tema do profeta Isaías. E Jeremias também é um grande chamado para mim e para você. Veja comigo o seguinte. Vamos pensar um pouco em Isaías. Eu quero dizer que essa palavra maior ou menor, profeta maior ou menor, não tem nada a ver, tá? É apenas para fazer uma divisão didática. Todos são iguais, né? Isaías foi o maior dos profetas no sentido de que ele foi um excelente mestre e a sua obra é realmente incomensurável, né? É grande nesse sentido. Há grandes profetas que nem escreveram livros, né? Caso de Elias. O fato é que em Isaías nós temos uma revelação antecipada de Cristo no Antigo Testamento. É tão sério isto que Isaías tem sido chamado do Evangelho da Graça, né? O Evangelho de acordo com Isaías. Além disso, a natureza profética do livro de Isaías é uma das grandes provas de que a Bíblia é a palavra de Deus. Por quê? Porque ele profetizou 700 anos antes de Cristo com precisão. Essa precisão profética de Isaías tem impressionado os historiadores e dando uma qualificação segura da inspiração das Escrituras. Jeremias. Quando você chega em Jeremias, você vai no território do texto de Lamentações. O livro de Jeremias é, nesse sentido, um livro singular, pois trata de uma vida singular. Eugene Peterson escreve, ele viveu o que escreveu e escreveu o que viveu. O ministério de Jesus abrange um período pelo menos de 40 anos. E durante todo esse tempo, o profeta nunca viu um menor sinal de sucesso em seu ministério. A gente quer hoje ter um ministério bem-sucedido. Jeremias só teve crítica, rejeições, mas hoje, quando a gente olha para Jeremias, que glorioso ministério. Eu, quando chegar na eternidade, quero ter uma boa conversa com Jeremias. Que grandeza, um homem que ouviu a voz de Deus e que no meio das dificuldades escolheu caminhar com Deus e ir com Deus até o fim. Ele disse muitas vezes, ouvi a palavra do Senhor. Deus disse para ele, eu te conheci, eu te escolhi, eu te chamei para que você vá e faça isso.
ele tinha noção de propósito e vocação. Ler Jeremias e Lamentações é redirecionar a sua vida para uma nova ressonância. Isto é simplesmente maravilhoso, né? Então, é uma mente de reforma, uma mente de obediência, uma mente de ser fiel a Deus. E é ser sempre fiel a Deus numa sociedade carregada de declínio. E assim você vai ver que esses profetas todos, né? E nós não conseguimos, você observe que nós não conseguimos falar de todos os profetas, né? A gente vai caminhando e aí a gente chega, você pega os 3 grandes profetas, por exemplo, pega Isaías, pega Jeremias, aí você chega em Ezequiel. Ezequiel é aquele que clama pela vida do Espírito de Deus, pelo chamado da vida de Deus, pela força de Deus na história, né? Carregado de visões, né? Uma visão incrível. E assim nós precisamos passar por todos estes livros, sabe? Para pensar o quê? Pensar na vida, pensar na realidade, né? Quando eu leio, por exemplo, profetas como Ezequiel, eu vejo esse texto não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Então esses profetas, eles ecoavam uma verdade do caráter de Deus, em todos os sentidos. Por isso que eu digo que não há, o que é maior são o tamanho dos livros, né? Mas realmente a mensagem, mesmo daqueles que escreveram um pouco, é uma mensagem grandiosa. Tudo isso tem a ver com a realidade da fidelidade da palavra. Eu convido você a ler a Bíblia, a ler a Bíblia, a ler a Bíblia, mais e mais. Até o próximo momento de vídeo.